A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Sigam a página no YouTube, Filha de Deus. Ativem o sininho para terem acesso a mais vídeos que possam edificar a vossa vida. Coloquem um like para que também possamos ganhar e o reino dos céus crescer. Partilha para que possamos chegar com a palavra, a verdade, àqueles que necessitam. A palavra de Deus que vem para nós no dia de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 21. Assim diz a palavra de Deus: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A Bíblia nos fala no livro de Gênesis que Deus criou o mundo. Havia na terra, no capítulo 1 de Gênesis, havia terra, havia trevas, havia água e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia fala que Deus continuou com a criação do mundo, plantas, separação entre água doce e água fria, a parte seca que vindo para a terra. E a Bíblia está nos dizer que Deus criou o homem. E desta criação que Deus fez, em tudo Deus viu que era bom e que era agradável. Deus concede ao homem o fôlego da vida. Deus começa a criar uma comunhão com o homem. A Bíblia está nos dizer que Deus desceu ao jardim para ter um encontro com Adão. E nesse momento nós vamos reparar que desde o princípio do mundo, Deus em todo momento cria uma intimidade, uma comunhão com o homem. Deus em todo momento procura se aproximar do homem. Mas conhecemos nós que o homem desobedeceu aquilo que era a orientação de Deus. Por quê? Porque a cobra, a serpente, usada por Satanás, que é o inimigo que nós conhecemos deste mundo, incitou a mulher, Eva, a desobedecer. Por parte, Eva levou também o seu parceiro Adão e os dois desobedeceram. Mas qual era a consequência dessa desobediência? A Bíblia vem nos dizer que a partir do momento que comessem do fruto em que Deus tinha proibido, o homem morreria. E nós vamos ver que Adão e Eva não morreram instantaneamente. Houve ali a manifestação do pecado. Houve ali a manifestação da separação entre o homem e Deus. Ao ponto de que Adão se sentia envergonhado, Adão não se sentia à vontade de entrar na presença de Deus. Veio um peso, a culpa sobre ele. E o pecado foi repentino, a morte foi repentina. E não estamos a falar de uma morte física, mas podemos perceber que é uma morte espiritual. Por quê? Porque a partir do momento que eles desobedeceram, que eles pecaram, eles não morreram instantaneamente. Fisicamente continuaram vivos por muitos anos. Porém, houve a morte espiritual. Ou seja, houve a separação, aquilo que lhes conectava a Deus. Aquilo que lhes aproximava de Deus. Aquilo que lhes fazia ver, estarem atentos às coisas espirituais. Compreender as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus. Porém, continuando no Antigo Testamento e ao longo do tempo, nós vamos perceber que os homens transgridem contra Deus. Nós vamos perceber que os homens começam a pecar contra Deus. Que há o conhecimento do bem e do mal, mas o instinto do mal começa a ser mais forte no corpo do homem. O pecado começa a incitar o homem a fazer aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus. E passar do tempo, o homem passou a desobedecer a Deus. Nos dias de hoje nós podemos ver que há pessoas que encontram-se em situações ou circunstâncias de luta, vícios, coisas que não queriam estar, mas porque o instinto carnal, o pecado tem mais força sobre o seu corpo, então eles encontram-se nessa situação e muitos continuam perdidos e não querem, apesar que queiram, não conseguem sair dessa situação. Mas o que a Bíblia está nos dizer aqui no livro de 1 Coríntios,
é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, em outroras nós dormíamos, não tínhamos o conhecimento da verdade, o inimigo deste mundo e o pecado nos afastou daquilo que é espiritual, daquilo que vem de Deus, da autoridade que Deus nos concedeu no início. Quando Cristo Jesus morre, Ele, como cordeiro sem mácula, é crucificado na cruz. E naquele momento a Bíblia nos diz que lhe é imposto os nossos pecados. Cristo morre e ressuscita. Assim como Ele, nós morremos, assim como Ele, nós ressuscitamos. Ou seja, já não o pecado tem domínio sobre o nosso corpo. Por quê? Porque somos justificados por Cristo Jesus. Somos santificados por Cristo Jesus. A verdade vem para a nossa vida através de Cristo Jesus, pela justificação do Cordeiro. A Bíblia fala no Antigo Testamento que os sacerdotes deveriam entrar uma vez por ano para sacrificar o cordeiro em memória dos pecados do povo, de forma que o povo fosse perdoado. Mas Cristo é o cordeiro sem mácula que foi crucificado, sacrificado por nós, não para que os nossos pecados fossem perdoados uma vez por ano, mas para a vida eterna, mas para todo sempre. Amém? E posteriormente nós vamos aprofundar mais na Bíblia. Vamos conhecer mais os benefícios que a ressurreição, a obediência de Cristo Jesus trouxe para a humanidade. Sendo que o pecado de um só homem, Adão, fez com que nós todos nos tornássemos pecadores. Porém, a obediência, a graça de um só homem, Cristo Jesus, faz com que nós todos nos tornemos santos. Porém, é necessário conhecermos quem é Cristo Jesus, é necessário recebermos a palavra, a verdade, o Espírito da verdade, para compreendermos que já não precisamos de estar aprisionados, para compreendermos que já não somos pecadores, para compreendermos que já não carregamos a condenação, mas somos salvos, mas temos direito à vida eterna, nós temos direito à salvação, mas temos direito a olhar para o mundo com a verdade, realmente aquilo que é, aquilo que nós temos e que nós somos para Deus, quem nós somos em Cristo Jesus. Então, é desta palavra que vem da parte de Deus que eu trarei para vocês, para poderem compreender aquilo que Cristo tem para nós, para poderem compreender a verdade. Essa verdade que liberta, essa verdade que transforma, essa verdade que nos faz andar fora do engano, mas nos leva para a verdade, para aquilo que é a grandeza, a glória de Deus para a nossa vida. Que Deus possa vos abençoar de uma forma inexplicável. Trouxe aqui o resumo daquilo que nós vamos estar aqui a partilhar e que a graça de Deus superabunde sobre a vossa vida. Conto com vocês e espero que acompanhem e que possam meditar mais na palavra e conhecer a verdade. Amém. Que Deus vos abençoe e guarde.